No ano 2000, Perrone e Albertazzi, em um vídeo espetacular, introduziram o sinal da bandeira argentina. Até hoje, ainda não foi explicado o mecanismo que justifica o aparecimento desse sinal, e muito menos foi desenvolvida uma técnica que evite esta visão. Não que não gostemos desta bandeira, mas aqui no Brasil, nós temos trabalhado para evitar esse desagradável sinal. Don't cry for me, Argentina. Primeiro, vamos entender as cataratas brancas. Com o envelhecimento extremo do cristalino, o córtex vai sofrendo um processo de hidrólise e vai se liquefazendo. Isto provoca um aumento da pressão intracristaliniana, criando assim um gradiente de pressão entre o interior do cristalino e a câmara anterior. Dentro do próprio cristalino, nas fases iniciais de hidrólise, criam-se também dois compartimentos pressóricos, o anterior e o posterior. Por causa do tamanho do núcleo, existe um bloqueio à passagem do líquido no equador. Este é o bloqueio equatorial. Nesta fase, quase sempre a catarata tem uma cor branca perolizada, como esta, e são justamente estas cataratas que devemos temer. As cataratas que apresentam um branco contínuo, como esta outra, já sofreram um processo de hidrólise longo, a ponto de terem sofrido uma diminuição significativa do tamanho de seus núcleos. Estas são as cataratas morganianas, cujo exemplo vemos aqui. Pelo fato de que o núcleo é menor do que o diâmetro do cristalino nestas cataratas, não existe o bloqueio equatorial e o líquido circula livremente dentro da cápsula. Por isto, torna-se fácil desfazer tanto a pressão anterior como a posterior. Observem o sinal do catavento que caracteriza estas cataratas morganianas. Quando este sinal aparece, podemos ter certeza de que esvaziamos a pressão intracristaliniana anterior e também a posterior. Observem que há um espaço bem evidente entre o bordo do núcleo e o equador da cápsula. Este espaço permite a livre movimentação do líquido dentro do cristalino. Agora, prestem atenção nestas cataratas brancas perolizadas. Quando elas não têm líquido como esta, não tenham medo. Podem tratá-las como qualquer catarata normal com dureza nuclear média. Quando elas têm líquido, este líquido sempre se apresenta em pequena quantidade, e é justamente aqui que podemos ser surpreendidos pela bandeira argentina. Todas as minhas bandeiras apareceram nesse tipo de catarata. Vejam, perolizada com pouco líquido, bandeira argentina. 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 As características comuns de todos estes casos são pouco líquido, núcleos enormes e bloqueio equatorial. Vejamos a explicação básica para estes casos. Quando perfuramos a cápsula anterior, conseguimos esvaziar com facilidade a pressão intracristaliniana anterior. Por causa de seu tamanho, o núcleo pressiona o equador capsular, impedindo a passagem do líquido posterior para frente. Como a pressão anterior foi neutralizada, cria-se um gradiente de pressão entre a região posterior do núcleo e a anterior. Está criada a força que empurra o núcleo para cima, provocando o rasgão da cápsula anterior. Neste primeiro caso, nós perfuramos a cápsula e não fizemos o esvaziamento posterior. Com a diminuição da pressão da câmara anterior, pela saída do visco, a pressão posterior foi empurrando o núcleo para cima, e quando a abertura tomou o sentido das zônulas, ela se estendeu. Neste segundo caso, a aspiração do líquido anterior, feita com uma cânula, provocou uma diminuição da pressão na região anterior ao núcleo do cristalino. A pressão posterior empurrou o núcleo para cima e a bandeira apareceu. Estes dois últimos casos mostram por que não se deve fazer a hidrodissecção nestas cataratas. O soro injetado sob pressão vai para trás. Como não há volta pelo bloqueio equatorial,
ele provoca um aumento da pressão posterior a ponto de causar uma força suficiente para romper a mini-rhexis. Vamos então à solução brasileira para a bandeira argentina. Existem duas dificuldades para a prevenção desse sinal. Uma delas é tornar a capsulotomia anterior contínua. Temos que seguir certas regras para conseguir isto. A primeira regra é sempre ter a câmara anterior pressurizada no momento da punção da cápsula anterior. Essa deve ser feita por uma paracentese para evitar a saída do viscoelástico dispersivo do olho através da incisão principal. A segunda regra está relacionada com a limpeza do córtex líquido. Esta pode ser feita com soro fisiológico, mas se feita assim, temos sempre que evitar o colabamento da câmara anterior. O ideal mesmo é realizar essa limpeza com um viscoelástico dispersivo para se evitar a despressurização anterior. A terceira regra está relacionada com o aumento da abertura da cápsula anterior. Jamais devemos deixar o rasgão tomar o sentido das zônulas. Para conseguir isto, devemos utilizar a técnica desenvolvida pelo brasileiro Israel Rosenberg, a capsulorhexia em caracol. Esta técnica provê um flap extremamente frágil, o qual pode ser facilmente arrancado caso apareça alguma tendência da abertura a ir para a periferia. Com esta técnica, muitas vezes conseguimos fazer uma abertura completa da capsulorhexia para 5 mm, mesmo sem fazer o esvaziamento posterior do cristalino. Mas o ideal mesmo é fazer uma mini-rhexis em torno de 3,5 mm com a técnica de Rosenberg, como esta. E depois ampliá-la para 5 mm após termos feito o esvaziamento completo do líquido localizado na parte posterior do cristalino. E prestem atenção, porque este esvaziamento posterior é sempre a maior dificuldade que encontramos nessas cataratas perolizadas. E é dele que passaremos a falar agora. Vejam neste exemplo o tamanho do núcleo. Ele comprime o equador do saco cristaliniano. É dificílimo mobilizá-lo e, consequentemente, não é fácil fazer o esvaziamento posterior. A mini-rhexis muito pequena dificulta ainda mais o procedimento. Já vimos que nunca podemos fazer hidrodissecção nestas cataratas. A tática para fazermos o esvaziamento posterior é movimentar o núcleo com a cânula, enquanto que o soro é apenas utilizado para limpar a câmara anterior. Vejam os movimentos que podemos utilizar: empurrões, giros e bamboleio. Mas a minha técnica de preferência para o esvaziamento posterior é utilizar a irrigação-aspiração com 2 cânulas. A irrigação mantém a câmara anterior pressurizada. A aspiração vai limpando o córtex anterior e, ao mesmo tempo, a cânula vai sendo utilizada para a mobilização do núcleo, desfazendo assim o bloqueio equatorial e a pressão posterior. A técnica completa se resume nos seguintes passos: punção da cápsula anterior com a câmara anterior pressurizada, limpeza do córtex líquido anterior com viscoelástico dispersivo, mini-rhexis em caracol, esvaziamento posterior com cânulas separadas de irrigação e aspiração, ampliação da rhexis para 5 mm, agora sem qualquer pressão posterior. A partir daí, vá em frente com a técnica de Fako de sua preferência. Você já conquistou a catarata branca. E quanto à histórica rivalidade entre Brasil e Argentina? Melhor limitá-la ao futebol. Em todos os outros campos, melhor andarmos juntos. Se fizermos isto, podemos criar coisas incríveis. Alô, Brasil!